É 10 da 9 horas, não meio-dia agora. No horário. Podemos começar, Vivi? Caiu no chão. Parece que eu tô brincadeira. Qual o seu nome? Meu nome é Maria Antonina Silva. Quando a senhora nasceu? Eu sou de 15/1, só que no meu registro, vamos contar a história, começar do começo, eu não gosto de mentira comigo. Mentira comigo não, meu filho. Aí eu vou falar pro senhor, quando a gente nasceu, papai juntou 4 filhos. Agora a senhora viu como é que é as coisas, né? Era 2 filhas mulher e 2 filhos homens. Mas aí mamãe não queria que os meninos servissem o exército. Agora a senhora vê como é que é as coisas. Aí juntou, né, 4 filhos para resistir. E nessa época o cartório era lá no Manguinho. Mas quando a pessoa é mais para baixo um bocadinho, tinha sempre aquelas cabeçazinhas maior, né? E naquela época era lá nos Gonçalves, era o falecido Antonico Gonçalves, né? Então falou com o papai, tá na época de resistir as crianças. Aí mamãe não queria, mas resistiu, né? Aí foi eu, Maria Antonina, Odó, Savaldi, Francisco. Não, para não se ver exército. Aí foi lá e resistiu, né? Mas só que quando ele foi resistir, juntou os 4 filhos. Aí eu tinha nascido em janeiro de 1930, eu sou nascida em janeiro, em 1 de 1939. Mas quando o papai juntou os filhos para resistir, e quando veio meu registro, eu já vi nascido em 1 de 1915, no 15 de 1 de 1929. Quer dizer que aí, em vez de diminuir minha idade, aumentaram. Aumentaram 10 anos a mais. Aumentaram 10 anos a mais. Mas só, irmão, que eu naquela época, criança, né, não sabia de nada. Quando chegou nas épocas das eleições, aí eu já estava, na época já de votar, né? Então juntaram tudo para poder fazer o título de eleitor para poder votar. Aí o falecido Antonico Costa chama o povo, vai eu votar. Quando chegou lá... Mas quem é esse Antonico Costa? Esse era lá da Raza. Ele era o quê? Fazendeiro, alguma coisa? Ele era mais daquelas pessoazinhas mais... Naquela época era aqueles fazendeirozinhos mais benzinho de vida, né? Porque naquela época os bens de vida mesmo são os prefeitos que comem que nem os desgamados e chega na hora faz mansão lá no inferno que nem lá em Correia fez e pisou todo mundo aqui, né? E então, nessa época, eles eram mais crescidos um bocadinho. E então reuniram lá o pessoal para votar, né? Porque todo mundo tinha que votar. Eu falei, assim. E eu fui, quando chegou lá, naquela época eu votava com 16 anos, meu registro já estava com 20 e tanto, porque já tinha 10 anos maior. Só aí que eu fui descobrir. Minha irmã ganhou neném, eu fui para lá ficar com ela. De lá eu resolvi trabalhar. Já agora eu vou trabalhar, não vou mais para a roça não. Aí trabalhei no Rio 8 anos, e daí eu fui pro juiz para ver se eu conseguia consertar meu registro, né? Porque com 10 anos a mais, eu achava que era muito. Ó, moça, eu andei para consertar esse registro, não consegui. Do meio por fim, o juiz falou para mim assim, a senhora quer saber de uma coisa? A senhora diz que se resiste a si mesmo, porque vai ser benefício para a senhora, porque a senhora vai se aposentar mais depressa, a senhora vai ter seu cartão de passagem mais depressa, e como de fato, né, com 10 anos a mais, eu consegui tudo, graças a Deus. E muito mais antes do tempo. Mas só, eu digo, senhor, aí nessa época nós morávamos lá no canto do Tauá, na Raza. Meu pai era rendeiro, né? Porque nós morávamos na fazenda de Campos Novos. Nós morávamos na fazenda de Campos Novos e meu pai saía de lá do canto do Tauá para vir pagar arrendamento ali, onde hoje fala o Rumo, ali na fazenda do Rumo, do lado dessa campo lá de lá. E vinha meu pai, vinha minha mãe e minha avó.
Minha avó se chamava Antonina da Conceição, a Polônia dos Santos era minha mãe e o Lino Gonçalves era meu pai. Então era um dia de arrendamento, mas para poder facilitar, ele, minha mãe e meu pai. A comida naquela época, porque a gente tinha muita comida de roça, assim, feijão, nós plantávamos, colhia, batata nós colhia, gonda nós colhia, fava nós colhia, tudo que plantasse colhia. Mas o principal, arroz, né? A gente já não colhia, tinha que comprar, né? Tinha que comprar. Então eles vinham de lá, faziam lá seu feijãozinho com farinha, com sua carne seca, vinha pagar arrendamento ali. E isso foi, né? Foi. Quando a fazenda mudou de proprietário, que entrou o tal do Marquês, lembra Marquês? Aí de Marquês, passou para Marquês, papai ainda estava lá. Aí nessa época tinha o Joaquim Português, saía daqui, ia muito lá na roça do papai, buscar cana. Aí ia de cavalo, né? Aquele fazia aquela trouxa e trazia. Então era arrendado da fazenda Campos Novos. Fazenda Campos Novos. Então a senhora enfrentou esses problemas todos que existiram na fazenda. Papai enfrentou. Aí depois nós mudamos para aqui, meu pai já faleceu aqui, minha mãe já faleceu aqui. Mas aí nessa época, aí nós viemos. Aí eu fui pro Rio, fiquei para lá. E meu pai, quando fez esse português mudou, que esse Marquês saiu, entrou o tal do Misiário, né? Não é, Jonas? Misiário é. Aí nesse Misiário foi que deu essa revolução, que Misiário tirou o pessoal, todo mundo da raça que era calambosa lá, porque era filho da terra, que era todo mundo filho da terra, né? Aí vem dizer o quê? Que se nós somos remacentes, estamos enfiados no calambosa, né? Somos filhos da terra lá, desde lá. Aí papai já veio, aí nós mudamos. Papai veio morar aqui na Boca da Vala, num terreno de Juquinha, porque não tinha para onde ir, Juquinha Sá. Escuta aí a história. Aí nós ficamos aqui, moramos um bocado de tempo aqui. Daqui entrou a Marinha. Entrou a Marinha e a Marinha já tirou todo mundo de lá. A Marinha tirou todo mundo dali de Campos Novos, da Boca da Vala, jogou para aqui. Vê como é que é as coisas, hein? Aí jogou todo mundo para aqui, aí todo mundo já estava sentado aqui. Depois que a gente estava sentado aqui, foi que veio esse tal de Inca, que não era Inca, era Ibra. Aí veio Ibra, aí já veio recadastrando. Mas a pessoa como não entende as coisas, né? Os pessoas mais idade. Aí morava, era meu pai, que chama Violino, era o falecido Domingo, Tirindade, era o falecido Azimiro, Tirindade, era o falecido Mané Fernandes, foi que começaram isso aqui. Aí foi Sonilson do lado de lá, seu Afonso, o tal falecido Mané Campista já veio mais tarde, porque na época o pessoal dormia no mato, ele não estava não, meu filho. Não, ele veio lá do Real do Cabo depois que ele entrou para aqui. Aí quem mais? Aí foi nessa turma. Aí os pessoal vieram, moço, morar aqui. Aqui não tinha caminho, era mato puro, era um trizinho assim, ó. Eu lembro que uma vez eu vim do Rio noiva, tava noiva para casar, aí eu me casei aqui. Quando chegou lá na saída da estrada, no começo, no trizinho, foi passar em cima de um pontinho de pau. Assim vinha com uma bolsa de coisa que eu estava trazendo minhas coisas de lá para aqui. Caí dentro do buraco, quebrei minha louça toda. Eu trazia de lá para cá, não esqueço. Não esqueço não. Aí ficamos, né? Aí daí eu me casei, já fiquei aqui. Quando eu me casei, meu pai já estava aqui. Mas naquela revolução daquela época que houve no Rio, que não sei o que foi, não sei o que foi, que tinha uma confusão danada lá, mexeram com o pessoal aqui. Era um tal de Daço ali de São Pedro Aldeia. Minha mãe criava muita galinha naquela época. Aí o que fez ela? Eu estava no Rio. Aí quando eu soube da Revolução, eu vim de lá correndo para ver, né? Porque pai e mãe da gente, quando a gente vê num sufoco de dia, a gente tem que saber o que está acontecendo. Quando chegou aqui, disse, mamãe tinha os homens de dia, estavam no serviço, de noite dormia no mato, porque só vinha atacar o pessoal de noite. Dormia no mato, atravessava com lama no pescoço para dormir, atravessava o valão pro lado de lá. Para trás de Campos Novos se escondia por causa de polícia. Nós estamos nessa luta, nessa batalha. E eu não estava nessa batalha porque eu trabalhei 8 anos depois que eu vim para a roça. Aí, meu senhor, tenho que dizer ao senhor que nessa luta papai ficou
Aí, porque os mais velhos foi que cavaram isso aqui, né? Porque agora todo mundo vem e acha o prato pronto. Acha o prato pronto, meu filho. Mas quem começou é que sabe, né? Porque diz que a gente só, a panela só acende, a colher só acende a quentura da panela quando ela mexe, né? E então esses pessoas mais velhas foi que mexeram esse todo, sofreram, porque de dia estavam na roda e de noite estavam no mato. E aí eu vim, quando eu me casei, meu pai já estava, graças a Deus, estava aqui colocado. Mas que quando nessa revolução, que tem que dizer o senhor, minha mãe disse que juntou um cavalo, botou cangaia, botou jacá, pegou as galinhas, botou todinha. Foi lá para Maria Joaquina, para casa da minha tia. Da tia Eva, mãe de Uia. Talvez vocês conheçam lá. Que ela sempre dá entrevista lá na Rasa. Ela está nessa turma também. E minha mãe, que foi, quando chegou na casa da minha tia, disse que as galinhas tinham morrido tudo, porque passou com o cavalo dentro da água. E quando chegou do outro lado, tudo embolado junto. Afogada. Quando chegou lá, estava tudo morto. Aí ficou. Quando a coisa melhorou, eles voltaram para aqui de novo. Voltaram para aqui, ficaram, enfrentaram o Inca, aí o Inca entrou e já veio recadastrando, né? Aí veio o Ibra, do Ibra veio o Inca, que esse Inca tinha hoje aí tentando todo mundo. E nós ficamos nessa luta, né? E começamos a pagar, todo ano pagar cadastro, todo ano. Eu tinha uma pia assim, moço, de papel. Quando chegou na época da minha aposentadoria, o meu marido trabalhava no Rio, quando a gente casou ele já era deficiente, que ele perdeu uma perna. Ainda caiu um peso no serviço em cima da perna, do pé, perdeu a perna. Aí nós casamos e viemos morar aqui. E nessa época a gente já, quando o Inca recadastrou, o papai já estava recadastrado. E quando nós casamos, o papai já era recadastrado daqui. Aí o que fez? Aí para nós tínhamos um lugarzinho, nós tivemos que recadastrar para nós. Então ele, quando recadastrou, estava com um filho com 2 anos. Ele, para poder conseguir um pedacinho, teve que pagar 5 anos a mais para poder conseguir um pedacinho. Conseguimos ali onde eu moro hoje em dia. E estamos ali, dali os mais velhos foram acabando, né? Os mais novos foram entrando, os filhos foram tomando conta, né, do lugar. E tomando conta que hoje em dia tem mais mesmo gente de fora do que gente do lugar, porque aqui ainda tem pessoal que é nascido e criado aqui, mas o senhor parte dali daquela divisa de Campinas, de Botafogo para cima, que lá só tinha pessoas estranhas que a gente não conhece, né? Só tinha pessoas estranhas que a gente não conhece. E como era viver a sua infância aqui? Como foi a sua infância? A minha infância, eu digo pro senhor, a minha infância era uma infância assim, a gente brincava muito, a gente conversava, a gente dançava baile, dançava carnaval, porque eu dancei muito. Mas se quisesse andar, como eu morava na Rasa, se quisesse uma festa em Cabo Frio, tinha que ir a pé e voltar, que a gente atravessava no areal com areia aqui. Se quisesse fazer uma compra em Cabo Frio, saía de casa às 7 horas da manhã, a pé, ia chegar em Cabo Frio 1 hora da tarde. Lá fazia a compra, ia a pé até o centro de Cabo Frio? A pé no centro de Cabo Frio. Não tinha ônibus, condução nenhuma? Não tinha condução nenhuma naquela época. A gente, se quisesse vir de São Pedro de Aldeia, vinha a pé da Rasa, até São Pedro de Aldeia, tinha um caminho por dentro da estação aí, acho que ainda deve ter trilho de ônibus, ainda deve ter trilho de trem por aí dentro. A gente passava beirando toda a vida, beirando, ia sair lá onde é a Marinha hoje em dia, a pé, e voltava, era um dia para ir e voltar. Né? E para outra região, lá para Barra de São João? Uma hora nessa época não ia, porque meu pai dizia para nós que quando ele pagava o arrendamento, mas precisava também trabalhar para comprar uma carne, comprar um peixe, comprar um arroz, porque ninguém não vai viver só de feijão e arroz, né? Só de feijão e batata, empim, essas coisas, sempre você tinha uma carne para ajudar. Saía a pé da Rasa para ir trabalhar em Macaé. Dizendo que saía de casa meia-noite para chegar 10 horas em Macaé. Ficava a semana inteira para lá. Ficava a semana inteira, só vinha para casa no fim de semana. E isso morava na Rasa. O pessoal naquela época era sofrido, gente. Era uma vida boa, porque não tinha ladrão para roubar ninguém. Se a gente dormisse de casa aberta, dormia. Amanhecia no outro dia. E água, remédio, médico, meu filho, água, como remédio, funcionava isso? O remédio era erva do mato, né? Porque posto lá não existia. Depois, agora que existe posto, mas antigamente não tinha posto lá. Qual é o posto que tinha? Quando a criança dava uma dor qualquer, que eu lembro, tinha ali em Josué Rosa, ali na Rasa mesmo,
tinha uma moça que aquela era minha madrinha. Ela vendia, era homeopatia, era dose de beladona, era arnica, era essas coisas assim, que a gente comprava aqueles vidrinhos, chegava em casa, contava aquela quantidade de gota, e servia, dizia, ó, isso aqui serve para isso, para aquele outro. Chegava em casa, contava, se fosse 10 gotas uma criança, se fosse um adulto era 15, aí pingava na água, bebia, e graças a Deus abençoava, porque curava pelo Deus. Mamãe teve, eu acho, uma base de 15 filhos, todo ele em casa. Quem era a parteira? Teve uma parteira velhinha, hoje em dia chamava o nome dela, era Maria de Lu, que era uma velhinha, que fez os quatro minha mãe todinha. Todos eles foram ganhados em casa, nunca tive um médico para dizer. Nós temos um médico agora, de certos tempos para cá, mas naquela época, os pessoal de lá era todo mundo ganhava, era todo mundo com filho nascido em casa, parteira, podia ser rico, podia ser pobre, não tinha médico para essas coisas. E agora, a senhora nasceram aqui? Os meus já nasceram no hospital. Os meus já nasceram no hospital. Quantos filhos a senhora tem? Tenho 3, sim, fui mãe de 3, mas tenho uma morta, foi menina e tenho 2 filhos homens. Que tá todos os 2 casados, tenho 3 netos agora, tenho uma netinha que vai fazer 3 anos, e tenho 2 netos, tenho um com 13 vai fazer 14, tenho um com 15 vai fazer 16, agora esse mês de setembro. Já teve algum parente que tenha sido escravo? Olha, na época da minha avó, das minhas 2 avós, mãe de pai, do meu pai e da minha mãe, dizendo elas que ainda alcançaram a escravidão. Eu não digo para o senhor porque eu não vi, não posso dizer nada, mas elas falavam que elas ainda, as mães deles eram escravas, eles nasceram da escravidão. E aqui na área aqui de Unamar, Aquários, tinha alguma coisa nessa época? Nessa época aí eu não entendo, porque isso era mata. Agora o senhor pode dizer que esse Unamar e até chegar na cabeceira do Rio São João. Do Rio São João é cidade, porque antigamente não era não. Era Mata Virgem. Mata Virgem. E já existia estrada aqui? Era estrada de chão, aquela tirinha assim, que se passasse um carro não tinha que parar para poder outro passar. Era mato, direto. Desde aqui do começo, né, Jonas? Era direto, mato direto, mas direto mesmo, direto. Só tinha ali em Campos Novos que tinha uma estação de trem, não sei se já acabou, não sei, acho que quebraram. Aqui passava trem? Passava lá naquela linha lá. Só chegou a utilizar trem aqui, não? Senhor, não, senhor. Quando eu me entendi, gente já só tinha o trilho. Só tinha o trilho, gente, o trem não tinha mais. Tinha estação lá, que até poucos tempos não existia, mas que agora acabou. Porque a Marinha se poçou ali, aí ninguém entrou mais lá, né? Ninguém entrou mais. Acho que não tem mais não, acho que acabaram, né? Eu creio que não quebraram. Quebraram não? Ah, então, não sei. Se você dizer que tinha nessa época, eu nessa época ainda estava com o quê? Com 15 anos, eu ainda entendia que a gente vinha da Rasapé em Campos Novos e voltava. Aí eu sei que a gente passava encostado na estação. Agora, quando a gente ia para o São Pedro de entrava beirando a linha de trem direto e ia sair do São Pedro de e voltava. A senhora falou que trabalhou no Rio. Como era viajar daqui para o Rio? Como foi o senhor está dizendo, saía daqui 2 horas da tarde, vinha da Rasa, saía da Rasa 7 horas, chegava 10 horas. Aí ficava lá, ó, esperando. Quando chegava vinha um ônibus, era 2 horas, 3 horas, aí ia chegar no Rio, era 4, 5 horas. Quando o destino da gente era chegar meia-noite, 1 hora da madrugada. Então levava o dia inteiro para chegar ao Rio? O dia inteiro para chegar ao Rio. Era o dia inteiro. Agora pode dizer que é Maria Mansa, sai daqui 10 horas do dia, 8 horas do dia, quando for dar 2 horas, já está em casa, o destino onde que tem que tomar. Mas antigamente, Deus me livre, era tristeza, mudou muito. A esse respeito cresceu muito aqui. Agora dizer que agora para nós foi bem dizer, beneficiado nada. Né? Há poucos tempos, já tinha uns 8 anos, mas que fizeram esse fio de estrada aí, que era um trizinho assim. Entrou um prefeito lá em Cabo Frio que botou um barrilzinho aqui. Os outros vêm aqui de botar, tira, porque quando chove é lama. Pode passar aqui qualquer tempo de temporal sem eu ver. O ônibus vai na frente e o barro vai acompanhando atrás. Quando seca é uma poeirada que não se pode abrir a porta da casa, nem janela. É tudo trancado porque a poeira entra pela casa dentro. E assim nós vivemos, né, irmão? Até quando Deus quiser. Aí os nossos descendentes mais antigos foi indo e os filhos estão vindo, né? Estão vindo, aguentando aí o tronco até quando Deus quiser, né? Até quando Deus quiser. Aí eu tô aqui, sou mãe de 3,
vivo ali, paguei cadastro há muitos anos, 30 anos, bem dizer, me aposentei, meus cadastros estão tudo lá pago, tenho três folhas de imposto de terra ameaçado assim, provisório. Aí de provisório veio o último, dizendo que é o título da terra, mas exigindo pagar 3 mil, quase 4 mil reais, tá lá guardado. Eu dizer, eu pagar não te pago não. Vocês querem me tirar da terra, da minha casa, me passam em cima com o trator, porque eu saí de lá não saio. Sai mesmo não. Só quando eu morri. No Rio, a senhora sofreu algum preconceito? Não sofri assim preconceito porque, como diz a moda, né? Meu pai e minha mãe ficou aqui, eu quando vim tinha a casa da minha mãe e meu pai. Trabalhei lá uns dias em casa de família, depois 8 anos, 6 meses embora, quando eu era uma qualidade de pessoa, porque eu não guardava desaforo. Se eu fosse trabalhar na casa de uma madame, enquanto ela estava satisfeita comigo, eu estava com ela. Se ela me falasse uma coisa qualquer, eu apanhava minha mala e ia embora mesmo, porque eu não ficava, eu nunca carreguei desaforo. Eu fazia de tudo, moço, tudo para não dar direito. Agora não pisava no meu calo não, porque pisava hoje, amanhã eu vou ficar sozinho. Eu deixei uma moça, ainda lembro hoje, ela era muito boa comigo, o esposo dela também era, o nome dela era Ruth, o nome do meu patrão era Álvaro, e tinha uma filha chamada Regina, e a Regina quebrou o braço, menino de 8 anos. Eu levava para a escola, eu trazia para a escola, tudo bem, eu fazia o serviço da casa sozinho. A minha patroa trabalhava fora, meu patrão tinha uma loja, só ia em casa comer e dormir. Ia na hora do almoço, almoçava, de noite ia para dormir. E quando chegou lá um belo dia, a filha de madame acha que tinha que fazer empregar de cachorro, mas comigo eu não fazia não. Aí eu tô lá na cozinha fazendo o almoço e a dona Ruth falou assim, Maria, eu falei, senhora, a senhora você faz o almoço mais cedo hoje que eu tinha que sair. Que ela morava lá na Tijuca e trabalhava cá no Castelo, no centro do Rio. Eu vou sair mais cedo, que eu tinha que resolver os negócios antes de ir pro trabalho. Eu entro no trabalho 1 hora, antes de ir eu tinha que resolver as coisas. Eu tô lá na cozinha fazendo o almoço, né? E a menina tinha tido uma aula tava com o braço quebrado, tava tendo uma aula de português. E tinha uma mulher que ia em casa, uma moça, uma professora da aula. Mas naquele dia ela pensou que ela ia me fazer de besta, aí o sangue subiu aqui, porque depois que o sangue subiu na garganta, não havia nada. Aí ela chegou lá e falou assim, Maria, eu falei assim, o que é, Regina? Traz um copo d'água aí. Eu digo assim, olha, você espera um pouquinho, porque eu estou refogando o arroz e sua mãe pediu o almoço urgente. Deixa eu botar a água no arroz, que eu vou lá te levar água. Eu tô lá na cozinha refogando arroz, daqui a pouco, como é que é? Você vai trazer água ou não vai? Eu digo, epa, para aí, minha filha. Eu sou empregada, mas não sou escrava não, nem tão pouco sou cachorro. Ah, moça, aquilo sangue me subiu. Aí eu fui lá, de água, menina se arrumou pra escola, eu fui no colégio, voltei pra casa e comecei a arrumar as coisas. Eu disse, hoje eu vou me embora. O braço tá quebrado, ele tava com o braço quebrado na tipóia. Quando chegou 5 horas da tarde, fui lá no colégio, paguei, botei em casa. Aí, continuei meu serviço. Olha, moça, eu limpei a casa inteirinha, não era dia de faxina. Fiz faxina na casa inteira, lavei até o uniforme que eu vestia, eu lavei naquele dia. Lavei tudo, passei, arrumei tudo. Aí fiz o almoço. Aí eu disse, hoje tu me paga. Aí quando a patrulha chegou, eu arrumei a mesa, botei a janta. Naquele dia foi um choque. Aí eu falei assim, não, a senhora me dá minha conta que eu vou me embora hoje. Maria, você não faz isso, Maria, a Regina tá com o braço quebrado. Quando eu falei que ia embora, a menina para cada tia, se mandou. Que era terceiro andar, né? A minha patroa morava no segundo e a tia dela morava no terceiro, com a avó. Eu digo, aí, nessa hora ela correu. Eu digo, agora ela vai falar por que ela vai embora, né? Minha correu. Ah, Maria, por que você vai embora? Eu disse que eu vou embora. Se mesmo que vou embora, eu vou embora. Eu estava com a mala arrumada já, com tudo meu. Tinha comprado uma máquina de costura novinha. Chamei um carro de praça, o carro encostou, eu botei minha mala, botei minha máquina, fui de lá dali do Rio Comprido para Caxias. Cheguei em Caxias, era 1 hora da madrugada, fui embora. Aí peguei, botei tudo dentro do carro, saltei na central, peguei um ônibus com a mala e uma máquina, hein? A máquina pesada. E fui embora. Aí cheguei em Caxias, saltei, peguei um ônibus. Meu irmão naquela época morava lá no morro tratava o Morro do Sapo, nem sei que dá na morte. Só sei que eu subi, fui-me embora.
Essa máquina era o que? Máquina de costura? Máquina de costura. A senhora costurava? Eu costuro até hoje, graças a Deus. Pouco sim, mas costuro. Não costuro pra festa, mas pra mim mesmo eu faço. Então aí, meu filho, só sei dizer que aí ela, quando viu isso, foi embora. Olha, do jeito que eu botei a mesa, quando eu falei, a comida voltou tudinho pra cozinha. Ponhei tudinho, botei nas travessas, botei tudo dentro da geladeira e peguei minha mala, Deus. Me deram meu dinheiro, fui embora, depois eu telefonei, ainda falei com ela assim, olha, dona Vera, o nome dela é Dona Ruth. Eu comprei uma máquina, a senhora foi minha fiadora, mas assim que eu terminar de pagar, eu vou avisar a senhora. Ó, no último dia que eu terminei de pagar a máquina, eu telefonei para ela. O que é que tá vendo, Maria? Olha, eu telefonei para dizer à senhora, se for algum cobrador aí que a senhora não paga, porque a última prestação da máquina eu tô pagando hoje. Porque eu entrei com a minha cara limpa, Dona Ruth, quero sair da sua casa com a cara limpa. Desde aí. Aí me aborreci, trabalhei mais uma casa lá depois, aí me aborreci e vim embora para a raça. E aqui na roça eu tô até hoje. Casei com 30 e pouco anos. Casei com 30 e pouco anos, casado, fiquei um bocado de tempo, meu marido morreu, que ele foi, impuntou uma perna, depois de muito tempo ele começou a passar mal, estou viúva já há 10 anos. Ele morreu em 1999. 1999. E eu pensava que não aguentava esse tempo que estou aqui, mas já vai para 2010, né? Estou eu aqui em nome de Jesus, passando pela luta, passando pela prova. Fiquei com 2 filhos pequenos, criei meus 2 filhos, está criado, hoje já tenho neto, estou ajudando a criar meus netos e estou aí. Dona Maria, a senhora é evangélica? Sou, graças a Deus. Há quanto graças tempo? a Deus, eu acho que já tenho uns 20 e poucos anos. E antes a senhora tinha outra religião? Tinha uma religião que naquela época, que aí, antes de eu ser cristã, a gente eu não era macumbeiro, mas eu ia na macumba. Vou dizer para a senhora. Porque quando não era macumbeiro, mas eu ia assistir, né? Eu ia assistir. E tinha muito centro de macumba aqui? Não, muito por aqui banda? não tinha muito, mas apareceu lá uma como é que fala? Uma dona de centro, que veio lá da Rocinha, era da Rocinha aquela mulher? A dona, como é o nome dela? Dona Lourdes. E então lá em cima fez um ponto de um centro de terreiro lá. E quando a gente não tinha, como diz a moda, curador, porque o sogro da minha irmã, ele era trabalho de centro de mesa. Centro de mesa assistia muito. Era a linha branca, né? Que trabalhava naquela mesa grande, que eu sentava todo mundo ali de volta, aí assistia. Mas depois que ele faleceu, veio aí essa tal de macumba, batia tambor mesmo de verdade, né? E eu fui lá um dia, batia tambor, como batia? E eu fui lá no centro dela, lá, e quando chegou lá, cismou que eu tinha que receber por uma gira não comer essa... Ô, meu Deus, por uma gira não comer aquele jornal era... Ô, meu Deus. Era, não tinha aquela de sereia que eu não ia receber porcaria de manjar. Mas quando a gente tá ligado nas coisas, as coisas pegam, mas aí eu não estava ligado. E eu estava lá, elas me puxaram lá na roda. Me puxaram lá na roda, só sei dizer, minha senhora, que o troço me pegou lá de uma tal maneira, me bateu em cima de uma cadeira, que eu ainda tinha até hoje aqui para prova do senhor. Quebrou esse braço. Ele pegou a senhora. Ele pensou que ia me pegar para sempre, mas me enganou, né? Porque a senhora foi porque quis ou eu não me liguei, não, é que eles chamavam, eles saíam, quando as pessoas estavam assim de volta, né? O requeiro estava lá, então eles baixavam aquele guia deles, né? E ali, de pessoa em pessoa, para rezar, para fazer não sei o que lá, e me puxaram para lá e cismaram, que me rodaram, né? Foi me rodaram que me largaram, eu bati numa cadeira, na água da cadeira assim, ó. A cadeira de madeira, bati por aqui nessa parte, quando me caí no chão, que quando eu me levantei, minha senhora, aí eu já não aguentava, eu fiquei aquele braço quebrado. Macumbeiro veio cuidar, é ruim, né? Fui parar no São Pedro, eu dei no médico, aí já tinha médico. Aí chegou lá e engessaram o braço. Por infelicidade, cheguei cá, levei um tombo com gesso dentro do banheiro. O gesso quebrou, arranquei. Agora eu vou te arrancar a porcaria, não vou te botar mais nada. E fiquei, né? Fiquei e o médico falou pra mim assim, olha, a senhora com esse braço, a senhora vai ser uma dona que não vai pegar uma caneca d'água. Eu digo, não vou não, o senhor vai ver. Aí minha filha, aí também nunca mais fui na macumba.
Aí meu marido ia lá com as crianças, e a mulher mandava recado, ó, diga a ela, pra ela vir aqui, porque se ela não vir aqui, ela não vai ficar boa nunca mais. Ô, mas dizia, ó, diga a ela que de hoje em diante eu posso morrer quebrada, mas meus pés dentro do terreiro dela não bota nunca mais. Eu nunca mais botei. E a senhora é de que igreja? Aí eu sou cristã da religião da Casa da Benção. Sou, graças a Deus, já comecei a acompanhar, levei 2 anos acompanhando, depois aceitei, e hoje em dia sou mesmo, para a honra e glória do Senhor. Não sou nada, mas sou uma evangelista. Sou evangelista, tenho minha carteirinha de evangelista e sigo até hoje, ó moço. Eu trabalho de enxada, eu trabalho de foice, trabalho de facão, de machado, corto o que tiver, meu braço aqui, ó. Pegava pote d'água, pergunta aí, ó, o pessoal pegava um pote d'água assim, ó, botava na cabeça, fazia uma rodinha, vinha de lá com o pote sem botar uma mão na cabeça, não tinha minha casa. E tô aqui em nome de Jesus, se eu estivesse na macumba, já tá debaixo do chão. Já estava debaixo do chão. Tá debaixo do chão porque macumba não cura não. Ninguém vai atrás pensando que macumba cura, que não cura não. O diabo ele mesmo bota a enfermidade, ele mesmo tira para dizer que curou. Vai estar de conversa. E eu estou aqui para a honra e glória do meu Pai, servindo meu Deus. E estou aqui em nome de Jesus, estou bem. Então essa aí é a minha vida, né? É da minha casa para a minha roça quando eu posso fazer, porque agora, né, depois eu vou fazer uma operação. Aí eu fiquei um pouquinho fraca, né? Quase não tinha nem força para trabalhar de enxada, mas graças a Deus assim mesmo, eu cuido da minha beira da minha casa. Minha roça hoje em dia está no mato, porque como diz a moda, a pessoa quando faz uma operação, ainda mais a operação que eu fiz, que foi perine, e puxa muito pela pessoa, né? Eu já estava já com a idade de 60 e poucos anos, e a médica falou para mim que eu não ia conseguir, porque a idade não dava. Eu digo, em nome de Jesus eu vou. E fiz meus exames todinho. Eu fui lá, operei, não tive nada, graças a Deus. Com 1 mês e pouco eu já estava tentando querer fazer as coisas. E passei meu resguardo de 3 meses, estou aqui para uma rentura do Senhor, não sinto nada. Caminho, ando, pego minha água, lavo minha roupa. E estou aqui, né? Na beira de casa, né? Pegar enxada um bocadinho, dá trabalho. E estou aqui, né? 70 anos fiz, agora em janeiro. Porque não existe, eu estou com 80, mas na idade principal é 70 anos. E estou aqui, né, para o Rio Grande do Senhor. Agora aí que eu venho de lá dizer que eu vou... Ainda falaram para mim, se eu não pagasse a terra, se eu que saísse, desocupasse a terra, a casa, a terra, eu digo, moço, se o senhor quer que eu vou para a rua, o senhor passa o trator em cima de mim, que eu fui passar uma moça ali, botaram cada moça no chão com 8 filhos. Agora a minha, se vocês passarem em cima, porque eu saí de casa. Sai não. E não pago também nada não, já paguei muito cadastro, paguei 30 anos de cadastro, tá lá de papel todinho. Já tinha filhos e já tinha 2 filhos, pagando, paguei. Agora, vou pagar mais, não pago mais não. Estou aqui. Aí agora estou entrando na Associação de Saúde dos Calambós, sei lá o que é, Remacente, e estou eu aí, sendo a Calambosa. Aí eu fico puto quando o José chega lá em casa, ô Calambosa, não me chama de Calambosa não, que eu sou velha, mas eu sou nega, mas não sou aquelas negras de berço caído no tá? A senhora tem alguma fotografia antiga da família da senhora? E eu acho que eu já guardei, eu acho que eu já acabei tudo, sabe? Porque o pessoal fala assim, guardar fotografia de defunto dá muita recordação. Aí eles vão morrendo, eu vou rasgando, eu boto fora. Que pena. Então, aí tinha mãe, pai, tudo foi muito, minha mãe foi muito sofrida, coitada. Seus pais nasceram aqui também? São filhos daqui de Campos Novos. Eles contavam alguma coisa da vida deles, mais novos? Aqueles pessoal, como diga, os pessoal antigos, era difícil de abrir assim o livro da vida deles para os filhos, mas em matéria de cuidar dos filhos, era muito legal, né? Só que o luxo que a gente tinha para dar, como diga a moda, era pegar enxada todo dia com 8 anos. Eu já pegava enxada para trabalhar, para me manter, porque papai tinha opção de filho, mas não tinha condições de vestir todo mundo e nem calçar todo mundo. Antônio, com 8 anos, cada um já pegava sua enxadinha, já fazia sua roça, trabalhava de segunda a quinta-feira na roça grande. Quando chegava sexta-feira, o dia era para nós fazer para nós. Aí nós fazíamos a nossa rocinha, plantava uma mandioca, plantava um milho, plantava uma coisa. Aí quando chegava na época de fazer, tampava um cesto de mandioca na cabeça, como daqui, quase lá em cima naquela curva, 8 anos. Ia para cozinhar farinha, chegava lá, hoje raspava, aí mamãe subia para cima da banca para servar a mandioca e a gente pegava no rodete. Ele puxava, fazia a nossa farinha
Depois, aí na hora de mexer, botava a altura dessa altura assim, ó, para poder dar na altura do forno para mexer. Mexia a farinha, aí quando acabava da farinha pronta, o papai botava no cavalo, ia na venda, vendia, botava dinheiro na mão da gente, aí que a gente ia para Cabo Frio, andava, como eu falei para a senhora. Qual era a alimentação de vocês nessa época? A alimentação da gente tinha fartura, porque tinha farinha, tinha feijão, tinha uma batata, empim, porque lá onde a gente, na rasa, tudo que a gente plantava, nós morávamos naquele canto, mas tudo se plantasse um feijão, colhia batata, uma achava a outra, um empim, uma cana, era a quantidade, uma achava a outra, era de tudo, guando, era tufava, isso tudo, que a gente plantava um feijão de corda, tudo que a gente plantasse, a gente colhia aí, não era um saco, era 2, 3 sacos. Aí o que fazia? O feijão, como não custava mais estragar, a gente botava no canto, aí um dia comia um gondo, outro dia comia uma fava, outro dia comia um feijão de corda, e assim ia levando a vida, né? Aí tinha só empim para fazer o café, porque pão naquela época não existia mesmo, o pão era empim e batata. Era pão, batata, o café de cana, o açúcar, era o caldo de cana que a gente moía, plantava muita cana, moía a cana, para poder fazer o caldo, para fazer o café. Isso era, porque aí passava no coador, não precisava mais, botava o pó, passava o caldo, não precisava açúcar. É o tal café de garapa, é isso? Era café de garapa? Aí eu não sei, eu sei que nós não cuidávamos do café de cana. Quando chegava assim, festa de São João, São Pedro, Santo Antônio, aí a gente tinha muita lenha, fazia fogueira, aquela fogueira enorme, aí ia pra roça, cortava, arrancava a batata, era 2 jacá, um jacá para os mais velhos cozinhar e comer com caldo de cana. E para a moçada, era um jacá passar na fogueira e comer. Jacá o que é jacá? Jacá era aquele negócio que botava no cavalo, acho que a senhora não entende. Aquela cestazinha era que tipo põe. um cesto, a gente botava jacá, aí botava 2 alças, um do lado do outro do outro, e ali botava as coisas para carregar para casa, né? Para carregar da roça para casa. E então foi a vida da gente. Mas depois que a gente mudou para aqui, tudo acabou, porque a terra daqui nunca foi mais a terra que era lá. Nunca mais. Nunca mais, porque hoje em dia se plantar um feijão é difícil colher. Né, Jovem? Se planta um feijão, não é difícil colher. A época boa foi naquela época do tempo deles, depois do tempo deles pra cá, meu filho, tudo mudou. Aí você faz tem que arrumar um dinheirinho, pega com a mão, que tá muito tem que comprar lá fora pra poder comer. Porque não tinha condições, né? E por enquanto, o que dá pra tirar da terra aqui? Eu, como digo a senhora, eu da minha terra não tiro senão mais nada. Porque na época, assim, quando meu marido era vivo, nós tínhamos uma chefe de laranja muito, muito boa mesmo. A gente era de vender 13, 14, 15 caixas de laranja. Mas sabe que a terra foi enfraquecendo, porque a terra aqui é areia, né? A terra de barro é terra forte. Agora a terra de areia, vai chegando o tempo, ela vai enfraquecendo, vai descaindo. Meu laranjal acabou, daquela época só resta um pé de laranja. Até hoje. Porque aí depois meu marido morreu, eu também fiquei sem força, os filhos. Como diga a moda, a moçada de hoje não é como a moçada de antigamente, porque antigamente todo mundo chegava junto. Hoje em dia, meu filho, o filho não quer nada, quer botar um lenço no bolso, ó, e ir para as festas, ir para onde lá, não quer saber que vai ajudar, que mãe precisa de uma ajuda, que pai precisa de uma ajuda, nada disso, né? E então não quer mais enfrentar a roça, quer trabalhar na cidade. E assim, como diz a moda, a gente vê, velho, que eu tiro da roça, não tiro bem dizer mais nada, nada mesmo. Se tinha um pé de abacate, tinha 2 laranjas ou 3, mas aquilo não dá a vida inteira, um abacate ou 2, mas para vender, esses tempos eu vendia empim, agora nem empim, porque eu não estou podendo trabalhar mais. É isso aí. Do seu tempo de juventude, ainda tem muitas pessoas morando aqui que são conhecidas No meu suas? tempo de juventude, minha juventude foi tudo na roça, lá na raça. Para lá, para a raça, ainda tem. Agora por aqui, da minha juventude, que é muito pouco, né? Mais alguma coisa, Bibi? Não, Então é isso aqui. Isso aí é minha vida, né? E hoje eu vivo aí por uma glória do Senhor. Da vida da senhora dá um livro. Esperando a hora, né? Esperando a hora de Deus, porque diz que depois que a gente passa de 70 anos para frente, já está na mão do Senhor, né? Está na mão do Senhor, tá na mão do Senhor. Ah, tá todo mundo na mão do Senhor. Tá na mão do Senhor, mas nós temos um tempo, diz, que antes dos 70 anos, nós podemos programar muita coisa na vida da gente. Mas depois que passa dos 70 anos, o que nós estamos esperando mais? Qual a força que nós temos mais para fazer acontecer? Não tem mais nada esperando, pela hora de Deus. Agora eu tenho uma tia, ela está com 99 anos. Ela mora lá na raça.
Ó, ela lava roupa, ela cozinha, ela arruma casa, e a filha dela é envolvida com esse negócio aí e ela é presidente, William? Ela é presidente dos remanescentes, sei lá o quê, e ela anda muito, ela vai para Brasília, ela vai não sei para onde, ela anda por vontade, e a tia Eva que toma conta da casa. Mas a senhora vê, não diz que ela tem essa idade. É conservada, né? É conservada ela. É muito conservada, mas ela tem só 99 anos. Nascida e criada na terra. A senhora nunca teve um sonho que quisesse realizar? Eu não tenho sonho mais nenhum, não. Meu sonho acabou. Nunca pediu nada a Deus? Aí eu peço a Deus Pros saúde. filhos, pros netos. Eu peço saúde, peço muito, peço a Deus, né, que dê uma vida melhor para meus netos, para que eles não possam, né, viver da maneira, viver assim da maneira que eu vivi, que eu não tive quase estudo. Por causa da minha época eu só estudei até a 2ª série, daí para cá não consegui Não tinha escola aqui também, não? Não tinha escola. Nós, para ir para o colégio, da onde nós morávamos, era 2 horas. Correndo e correndo. Trabalhava até 10 horas chegava em casa, tomava um banho, botava um bolinho de comida na boca, saía 10 horas de casa disparado para chegar no colégio ali na Rasa, meio-dia para entrar meio-dia e meia. E não falhava um dia de aula. E quando chegava dia de sábado, botava a bacia na cabeça, saía de casa de manhã pro poço lavar roupa, eu e minha irmã. Saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 6 horas da tarde. Não tinha poço na casa, não? O almoço era farinha, amendoim e açúcar. E água. Só não tinha poço em casa, não? Não tinha Poço para d'água? lavar, não. Para lavar não tinha, não. Tinha água assim, mas para lavar não era água boa. Não era água boa. E assim, para apanhar uma água boa para lavar, era pote na cabeça, era 1 hora de ida e volta. Com o pote d'água na cabeça. E carregar para tudo, né? Era para beber, era para cozinhar, era para lavar, tinha que apanhar lá no poço e longe. Né? Onde era esse poço? É vida. É ali, era lá no Tauá mesmo, ali tinha um poço que a gente pegava a água de lá para tudo. Quando ia para lavar, era 2 viagens de manhã, 2 pessoas, 3, com um pote na cabeça, para apanhar água, para poder trazer água para tudo, né? Esse lugar ainda existe? Para lavar, deve existir. Agora não coisa porque era lá pro lado da Rasa mesmo, Tauá. E era fazenda, uma fazenda do Tauá. E agora aquela fazenda, cortaram tudo, porque outro dia eu passei lá de ônibus. Eu vim de Cabo Frio, disse assim, bom, vou passar aqui pela Rasa, que eu até ia na Barra. Aí eu apanhei um ônibus fazendo do linha Rasa, passava no Gargoá para sair na... Eu saí de Cabo Frio, 11 horas, quando eu cheguei na Barra de São João, era 1 hora da tarde. Eu digo, nunca mais eu pego esse ônibus. Aí eu passei aonde meu pai morou. Mas aquilo cortaram tudinho que eu nem sabia mais. Aí eu conversando com a minha prima, né? Ela falou assim, sabe aonde que a gente localiza, onde o Padrinho Olinda, que ela chamava Padrinho Olinda, morava? É onde tinha um pé de caju. Tinha um pé de caju grande, enorme, caju vermelho, mas tava no cajuzão, moço, que era uma beleza. Nós vinha da roça, cada um punha a sua cuia de comida, não era prato, porque na época, era aquelas cuiazinhas de quituto, cada um fazia a sua cuinha de comida, nós trepava lá para cima do Padrinho. Aí ele dava gaipa do quanto é lado, né? E tinha aquele lugar para sentar. Aí cada um sentava lá com a sua cuinha de comida, comia, acabava de comer, tirava a sobremesa, era o caju, cada um caju, que era maravilha, chupava o caju, acabava, descansava 1 hora para a roça de novo. É assim, aí ela falou assim, o pé de caju ainda está lá. Onde seu pai de vocês morou, ainda continua lá o pé de caju. 4 horas você vem aqui que eu vou te levar você lá. Vou tomar conta de reconhecer mais nada, não chega. Então, mas é isso. E assim foi a vida da gente. Né? Daí crescemos lá, quando eu saí de lá, estava com 15 anos. Com 15 anos, fui para o Rio, quando eu vim do Rio, estava com 20 e pouco. Trabalhei 8 anos no Rio, aí do Rio vim para a roça, e na roça estou até hoje. A sua filha nascida e criada da roça.